Olá, tudo bem, gente? Boa noite para todo mundo. Estamos aqui mais uma segunda-feira. Vou fazer a live do dia com Fabiano Gomes. Ele é muitas coisas, vou apresentar ele. Ele é brasileiro, carioca, preto, gay. Ele trabalha como bibliotecário, educador, homem de negócios e influenciador de moda, que a gente conhece do Cara Fashion. Eu conheço o Fabiano já há alguns anos, a gente tem alguns amigos em comum e eu queria muito convidar ele aqui para falar sobre essa relação da moda com a militância gay, com a militância preta. Eu queria que ele falasse não só disso, mas além de como que ele se relaciona com essa moda, qual que é os critérios dele, como que ele chega nas pautas. E eu queria muito entender como que ele trabalha isso tudo. Então, eu vou chamar ele, que ele já entrou. E aí, quem for entrando, bem-vindo. E vou colocar, deixa eu colocar só aqui antes o nosso assunto. Só um minuto, Fabiano, que eu já te chamo. Que eu descobri essa semana que a gente consegue colocar o comentário como primeiro e aí fixa ele. Isso fez uma grande indiferença para mim. Então vai ficar assim, esse aqui vai ficar fixado. Pronto. Vamos lá. Tô chamando, tá, Fabiano? Oiê, Olá! E tudo aí, tudo bem? bom? Tudo bem com você? Bem-vindo. Obrigado. Ó, me inspirei um pouco hoje na Headband. Isso é um truque para quando o cabelo tá bagunçado e eu não quero arrumar. Ah, é um truque? Eu achei que você É... gostasse de usar. Não, eu gosto, mas assim, o cabelo tá bagunçado, você não quer dar aquela arrumada, você vai, tipo, faz o truque. Entendi. Eu te apresentei já, mas eu queria que você falasse mais se eu falei alguma coisa que eu não falei, mas queria que você já começasse respondendo como surgiu o Cara Fashion, assim, de onde Bom, veio. vamos lá. Eu sou Fabiano Gomes, eu sou blogueiro, educador, sou bibliotecário, trabalho com moda e educação. Eu sou carioca, quer dizer carioca não, sou niteroense. Não, sou do Rio, sou do Rio. Niteroense. Sim. Moro aqui em São Paulo, trabalho hoje com moda, né? Trabalho com blog desde 2012 e sou influenciador, criador de conteúdo. E hoje eu venho trazendo a minha vivência como influenciador negro e gay para dentro, inserindo a moda dentro desse universo. Quer dizer, inserindo esse universo dentro da moda. Ou inserindo a moda dentro desse universo. A gente faz essa junção. Meu blog começou em 2012 por conta de uma necessidade mesmo minha, digamos assim, porque eu conheci outros blogs, eu comecei a pesquisar sobre blogs, eu tinha acabado de me formar na faculdade, na Unirio, e, tipo, me formei. E aí? Tipo, vou trabalhar e a vida acabou? Não, eu queria fazer outras coisas. Aí eu fui, comecei a pesquisar sobre blogs, sobre sites de moda, e não achava nenhum que eu me identificasse muito, porque muitos eram muito pessoais, os blogs. Eles não eram tão informativos, alguns eram pessoais. E os que eram informativos eram muito seguros, falava de uma maneira de moda masculina de uma maneira muito segura. Uma coisa que eu nunca fui é tipo tradicional, assim, digamos assim. Eu queria uma coisa que fosse mais plural, que falasse mais sobre moda no geral, moda para todo mundo. Isso que eu via na época era tipo, falava só daquelas coisas bem certinhas, assim, tipo, tradicionais, e eu não me Na identificava. verdade, o blog de moda, quando surgiu, ele tinha aquela coisa de fazer como ir no casamento, né? Como ir na, É, na festa de exato, formatura. exato. E assim, eu queria algum blog que falasse sobre as novidades de moda mesmo, sobre os lançamentos,
sobre as tendências mesmo, tipo, diversas, não aquela coisa fechada para hétero, sabe? Porque na real era isso, eram blogs que falavam linguagem heteronormativa. E eu, tipo, tô de boa, né? Aí eu fui lá, falei, já que não tem, eu vou criar o meu. Aí criei o meu blog. Eu vim um pouquinho antes de você com conteúdo masculino no Moda para Homens. A gente tinha essa linguagem pro hétero mesmo, porque querendo ou não, era o projeto, era esse, tipo, era falar para mim Aham. mais hétero. Mas eu lembro que tinha, acho que poucas pessoas, ou colunas, na verdade. Tinha o Glauco, que fazia uma coisa mais, que era um jornalismo meio fashionista, Uhum. mas tinha muito jornalista dentro de revista e de site, já o comecinho de Lilian Patti aí, talvez. Aham. E eu lembro que, a gente, eu até entendo esse seu lado de falar que era mais normativo mesmo. Não tinha esse orgulho, né? Não tinha Não essa tinha o coragem. empoderamento que tem hoje, assim, dessa linguagem que a gente encontra hoje, realmente. Não, até eu mesmo não era tão assim aberto como eu sou hoje. Mas já me incomodava, era algo que já me incomodava. Então, eu vi essa necessidade mesmo por mim. Eu falei, aí os meus amigos falaram, por que você não cria um? Eu falei, vou criar, porque eu sempre gostei do jornalismo. Na verdade, eu queria ter feito jornalismo na época, só que eu não fiz porque era muito difícil passar na universidade pública. Eu vinha de escola pública também, não tinha uma base boa para passar numa universidade pública. E também as universidades privadas eu não tinha condições de pagar, que era muito caro. Mas Então, era uma carreira paralela, então. Você tinha a sua carreira de na bibliotecário verdade e você foi, escrevia. sim, na verdade foi como hobby, não começou como carreira. Era simplesmente um lugar que eu queria, tipo, quero escrever, eu gosto de escrever, quero escrever sobre o que eu gosto, sobre moda, vou criar o meu blog. Aí foi isso, foi tipo, eu acabei, tipo, eu estudava e trabalhava. Aí depois eu passei só a trabalhar. Aí eu falei, eu quero me ocupar mais, assim, porque eu não gosto de ficar parado. Aí eu fui e criei o blog, porque eu já tinha, na faculdade, eu tinha puxado várias matérias de comunicação, tinha feito várias matérias da área de jornalismo também. Eu falei, é o que eu gosto, então eu vou fazer isso. Aí criei o blog. E quando você percebeu que o blog era maior do que você imaginava? Acho que foram uns 3 anos, 2, 3 anos depois, assim, que o blog, que eu comecei a receber e-mails mesmo para trabalhos, assim, para escrever. Me convidaram para escrever numa revista no Rio, que era a revista Moda Rio, se eu não me engano, que era do Senac? Senai. Senai, Acho que isso, era nossa Senai. senhora. Era do Senai essa revista. Eu Aí me fui convidaram. convidado uma vez para fazer um artigo também. Ah, legal. Aí me convidaram para escrever lá e eu comecei a trabalhar também com pautas assim dentro do blog, comecei a monetizar dentro do blog. Eu falei, isso aqui tá com cara de trabalho. Aí tá, eu comecei a fazer isso e comecei a receber mais coisas e convites e tudo, comecei a realmente deixar uma coisa mais profissional. Aí acho que lá para 2015 assim que eu vi que tipo eu estava tendo uma visibilidade boa, que as pessoas estavam falando sobre o meu trabalho, eu tinha uma notoriedade. Aí começou a sair matérias também falando sobre o meu trabalho. Eu falei, legal, o que eu estou fazendo está dando certo. Aí acho que de 2016, 17 para cá virou uma coisa mais profissional, assim, realmente virou um trabalho. Tá. E aí, qual que é a sua rotina para escrever? Escreve todo dia de manhã? Escreve. Você lê primeiro e depois escreve à tarde? Como que você faz? A minha rotina é bem assim, eu sempre posto de manhã, mas às vezes eu não tenho uma rotina certa. Às vezes, por exemplo, eu tenho posts já separados para uma semana, 2, 3 dias, mas às vezes eu vou escrevendo de acordo com o que vai fluindo mesmo. Eu posto, assim, eu tenho um trabalho muito tradicional de segunda a sexta no blog, que eu posto as coisas, Sim. os artigos lá de segunda a sexta. E eu gosto de escrever de manhã. De manhã eu começo estando trabalhando em casa ou trabalhando no meu trabalho atual como bibliotecário, que eu tenho essa liberdade, né, de poder escrever no outro trabalho também. Então eu vou criando os posts no blog, eu vou criando com notícias, ou então, sei lá, eu quero fazer um post sobre dicas de alguma coisa, sobre uma tendência, sobre alguma peça, alguma coisa assim. E eu faço aquela pesquisa e vou escrevendo. É bem dessa forma, assim, é bem como vai acontecendo. Vou te falar que você é um dos poucos ainda que escreve todo dia Uhum. e que eu acompanho mesmo assim. Até que, porque os blogs que ainda não tiveram aquele auge, a gente sabe, né? Que Aham. foi aquele auge, e aí teve a monetização, teve alguns que sobreviveram, outros morreram, teve gente que cansou, teve gente que foi incorporado para a revista e foi.
aquela coisa toda. Eu já até Mas esperava, assim, eu já até esperava que seria dessa forma, porque quando a gente teve aquele boom, a gente viu muita gente surgindo, né? Muita gente ganhando notoriedade também, surgindo, mas já era de se esperar que fosse uma coisa passageira. E que alguns ficassem mesmo, aqueles que gostavam, aqueles que faziam um trabalho sério, e outros iriam realmente, tipo, sumir como singles, assim, de música, por exemplo, que faz sucesso entendi. numa época e depois para. Mas é porque como eu gosto e como é um trabalho que eu gosto, que realmente me dá prazer de fazer, que me mantém informado, e eu gosto muito de pesquisar também, eu sou pesquisador, é a minha formação de pesquisador, né? Então Sim, eu gosto não sei. bastante de pesquisar, e eu continuo levando esse trabalho porque é algo que é de mim, assim, eu não sei até quando eu vou levar, mas como eu estou gostando. E me diz assim, quais são os desafios que você enfrenta hoje em dia? Porque a internet ajudou muito Aham. a popularizar o conteúdo, mas assim, ao mesmo tempo, eu queria saber quais são os desafios que você tem para entender pauta, para pesquisar assuntos que são interessantes para você e para as pessoas que leem você, porque tem leitores também, né? Hum. Eu acho que hoje a gente tem, eu acho que o desafio que eu, pelo menos, enfrento hoje, que eu vejo assim que é um desafio, é você se manter ali relevante num turbilhão de desinformação. Porque a gente sabe hoje que na internet a maioria das coisas que engajam são sensacionalistas, né? São besteiras assim. Então, eu acho meio complicado assim tentar se você tentar ganhar espaço dentro de um meio, por exemplo, de redes sociais, assim, ou da internet no geral, dentro daquele turbilhão de desinformação. Então, isso eu acho que é o maior desafio hoje, porque a gente tem muita desinformação mesmo, muitos links e muitos cliques e muitos Tem fake news também, né? Tem todo esse tipo de coisa, né? Até na moda fake tem news, fake news. exato. Sim, fake news em todo quanto é lugar, né? E isso Isso. eu acho que esse foi um dos pontos do meu trabalho, assim, que me fez ir para frente, porque eu sempre gostei muito de pesquisar e trazer informação assim correta, sabe, concreta. Assim, eu sempre tive muito medo de errar por conta não de errar, mas por conta da minha área, que na faculdade e tudo a gente trabalha muito com informação assim correta, que a gente trabalha com fontes e tudo mais. Checagem, né? Então, tipo, eu sempre tive falei assim, não, gente, eu tenho que, por exemplo, se for pesquisar sobre um assunto aqui, sei lá, sobre hoje a linha que a Rihanna lançou de skincare. Então, assim, eu vou pegar, sei lá, vou pesquisar em 5 sites diferentes, 5 fontes diferentes, vou lá na fonte mesmo real de onde foi feito o lançamento, vou ler, assim, sobre o produto para poder falar sobre aquilo. E é um pouquinho frustrante quando você faz todo esse trabalho e acaba se perdendo por conta, seu trabalho não chega ao leitor final, ao seu seguidor ali por conta de, sei lá, um famoso que tomou um tombo, digamos assim. Sim. Até você citou a Rihanna, é uma coisa importante que até a próxima pergunta tem a ver com isso. Uhum, É, hoje em dia a gente vê marcas tendo mais representatividade, uhum, até negra, ou preta, ou trans, ou até a gente vê que as marcas estão meio que se preocupando mais com isso. E tem marcas sendo criadas, como a própria da Rihanna Fenty, para uhum. pessoas pretas, por exemplo. Como você vê hoje em dia esse movimento? Você acha que é uma coisa que é moda só, ou que vai virar? Porque a gente também está num momento difícil de pandemia, a gente tem toda essa Sim. questão de repensar o novo normal que eles estão dizendo, né? Que eu não sei até que ponto é normal também, mas saber com você, qual que é seu olhar assim, do futuro? Porque você já tem um olhar de passado, a gente tem um Uhum. olhar de experiência até, mas eu quero saber como que você acha que vai virar isso. Olha, eu acho que as marcas elas estão fazendo isso para sobreviver, porque se elas não fizerem isso, elas vão realmente morrer, porque eu acho que não só quem está lutando por representatividade, como os nós negros, os LGBTs em geral, mas até a população em geral já está meio que saturado dessas mesmice na moda. Então, assim, eu acho que essa coisa da representatividade vai pegar mesmo, não é uma tendência, assim, não tem que ser, não é uma tendência. Tudo bem que tem muitas marcas que utilizam disso para se promover, que a gente sabe que vão lá, colocam um arco-íris, um unicórnio, tipo, olha a Sim, coleção para as sim. gays, para as LGBTs.
ele sabe que, na real, tipo, não tem representatividade nenhuma, né? Que, Não deu tipo, presente no mês de junho, né? chega no mês de junho, oi, tudo bem? Vamos trabalhar junto, vamos fazer um projetinho aqui. Aí chega julho, cadê? Sumiu. Agosto, sumiu. Aí espera até junho do ano que vem, ou então no carnaval, que eles gostam de colocar os gays também para pintar no carnaval, né? Aí para trabalhar junto. Mas eu acho que isso tá meio cansativo já e também a gente não tá, a gente, tipo, acho que quem realmente faz um trabalho sério sabe muito bem com quem está trabalhando. Por exemplo, eu já neguei convites para trabalhar com algumas marcas que realmente não me representavam. Dói no meu bolso, dói, tipo, até porque pelo meu posicionamento eu perco trabalho em diversas marcas também, pelo meu posicionamento político, pelo meu posicionamento de luta pela causa LGBT, eu perco trabalho com algumas marcas, mas assim, eu acho que a gente está no momento que a gente tem que ser fiel consigo mesmo, mesmo em relação a trabalho e em relação à economia, porque eu acho que quando a gente, que acho que fazer dinheiro em cima de algo que você não acredita é um preço que você vai pagar muito caro lá na frente, assim, acho que não vale a pena. Então, eu acho que as marcas estão começando realmente a enxergar, estão começando a ver essa representatividade. Só que eu acho que está sendo muito lento. Eu acho que eles precisam acordar, tipo, para ontem, assim, e acordar, tipo, chamar as pessoas para trabalhar dentro da empresa, ter uma representatividade, uma diversidade de corpos, de raça, de gênero, tudo dentro da empresa, não assim representando a empresa. Porque quando você tem de dentro para fora, a mudança quando ela vem de dentro para fora, ela é genuína, não é um marketing. Tá. Eu até, na pesquisa que eu estava fazendo sobre você, para fazer a entrevista, Uhum. eu vi que você e a Marisa Fidelli foram os primeiros a falar sobre essa representatividade mesmo. Sobre a levantar a própria questão do seu cabelo, por exemplo, que é uma coisa que as pessoas falam muito, né? Aham. Deve receber chuvas de mensagem perguntando como cuidar do cabelo, como fazer Sim. isso, como fazer aquilo. E aí eu queria saber sobre você, assim, essa responsabilidade de ser um dos primeiros ou ser o primeiro, pegou algum momento, assim, você ficou um pouco, Eu nem sabia sabe, disso. preocupado? Eu não Não sabia sabia? disso, não. Juro que fiquei surpreso agora com isso. Bom, a minha questão do cabelo, assim, eu sempre fui. É meio curioso, porque eu, quando era mais novo, eu tinha uma vontade louca de deixar o cabelo crescer. Porque desde quando. Eu não sei se você chegou a ver ou se você vai lembrar. Quando teve Malhação, foi uma temporada que teve, se eu não me engano, foi o Caio Castro, ou foi um outro menino branco que tinha um cabelo cacheado. Aí eu falava, caramba, tipo, deve ser muito legal ter o cabelo cacheado, deve ser muito da hora, assim. Queria muito ter o cabelo Sim. cacheado. E eu sabia que meu cabelo, ele seria cacheado se eu deixasse ele crescer. Só que eu fui ensinado, assim, por uma questão social, assim, uma questão de família, não, de família também, e da sociedade em geral, que eu, como negro, tinha que ter o cabelo raspado. Porque se você acha que. Não sei se você tinha muito contato com homens negros na sua infância, mas todos os meninos negros que eu conhecia tinham cabelo raspado. Não existia um Sim, homem o negro. Alberto falou isso na live dele também, que era uma questão de limpeza, não sei, de ser limpo, talvez, Sim, né? sim, porque assim, um negro com cabelo grande, as pessoas já associavam a uma pessoa suja. Né? Porque se o cabelo do negro, como ele é, ou tem um black power mais crespo, ou tem um cacheado em si, as pessoas associavam com o cabelo sujo. Isso até há pouco tempo atrás, não tem muito tempo isso. Então eu fui ensinado, eu me lembro que, por exemplo, quando eu era novo, era meio que automático, assim, passava, sei lá, acho que de 15 em 15 dias o meu pai ia cortar o meu cabelo. E eu já levava aquilo como se fosse, eu deveria ser assim. E eu lembro, por exemplo, quando tinha, sei lá, acho que uns 12 anos, assim, meu cabelo tinha começado a crescer um pouquinho e estava um pouquinho grande, assim. Aí um colega, um amigo, assim, da rua, tava falando, tipo, a gente tava falando sobre cabelo, aí ele falou, seu cabelo realmente, tipo, quando cresce, parece uns cocôzinhos, assim, sabe? Aham, exato. Mas a criança, e assim, eu não o culpo, eu culpo a Ah, sociedade, eu não o culpo, obviamente. É porque nós éramos crianças na época, a gente era novo, assim, ele não tinha uma maldade em si nele, ele era uma maldade social, era uma coisa que é além da pessoa. Então, eu fui ensinado a ter o cabelo curto. E eu tinha essa vontade. Eu até pensava assim, eu falava, nossa, imagina, olha que louco. Imagina um dia assim, eu em coma, aí eu acordo e meu cabelo tá grande. Ia ser muito legal. Olha pra você ver, tipo, como que a coisa assim é. já tinha o sonho, mas o sonho era reprimido, né? Exato, exato, como é louco.
Aí até que, tipo, eu sempre mantinha o cabelo careca, eu cortava, passei um momento da minha vida adulta, início da vida adulta, eu cheguei a alisar o meu cabelo, porque eu queria o cabelo grande, aí já que eu tinha que ter o cabelo grande, eu tinha que alisar, que eu não podia ter o cabelo crespo grande. Aí ficou uma bosta, tipo, era horrível. Eu fico vendo as fotos hoje, tipo, Eu fiz a horrível. mesma coisa, Fabiano. Na minha infância tinha essa coisa de, ai, cabelo grande é cabelo é feio, Uhum. tipo, e meu cabelo encaracola quando fica grande, então até tem uma coisa de família aí, que minha mãe tem o cabelo meio ondulado, mas eu era sempre raspado, sempre raspado. Daí depois dos 30 que eu descobri que eu poderia ter cabelo grande, né? A gente é adulto, a gente começa. Comecei a experimentar, né? E aí pintar, não passava pela minha cabeça. É, exato. Mas eu Aí queria foi saber também. quando. Sim. Não, pode falar, continua. Então, aí foi em 2015 que eu lembro que eu ia raspar o cabelo. Aí eu falei, quer saber? Eu tava com a máquina na mão. Eu falei, quer saber? Eu vou deixar meu cabelo crescer e foda-se. E aí deixei crescer de 2015 pra cá. Recebi muita, muita negatividade. Muita gente tipo, falando, ai, tá feio, não deixa crescer. Você, tipo, você não pode ter o cabelo grande, blá blá blá. Aí eu falei, não, eu vou sim, eu quero deixar meu cabelo crescer, que eu quero ver meu cabelo. Eu sou um pouco teimoso, assim, determinado quando eu quero as coisas. Então eu vou e deixei. Aí E as pessoas te perguntam muito sobre transição capilar, por exemplo. bastante, bastante. E quais as dicas básicas que você dá para ela? Paciência é a primeira. E você, assim, você tem que se amar, se gostar, assim. Você tem que olhar pra você e ir por você, assim. Se é a sua vontade, se é aquilo que você quer realmente, cara, vai, assim, vai e foda-se o mundo. Porque as pessoas vão falar mesmo, mas é o que eu sempre falo, assim, é o que eu sempre prego. Quando a gente se conhece, quando a gente olha pra si, assim, a gente se ama, a gente começa a se conhecer, começa a conversar consigo mesmo, o mundo que se exploda, sabe? Porque as pessoas têm, eu comecei a receber um pouco de crítica quando eu comecei a me empoderar, que as pessoas achavam que eu era muito, acho que eu estava sendo egoísta e que eu estava sendo, sei lá, tipo, soberbo. Só que não, quando a gente começa a se amar, a gente vê que a gente não precisa de certos parâmetros de pessoas para a gente se espelhar, sabe? A gente não precisa olhar para o outro e se inspirar. A gente tem que olhar para o espelho e se inspirar. Sim. E aí é confiança também que você ganha, né? Bastante, bastante. Maturidade, confiança. Eu acho que tem toda uma questão aí de. Sim, você está confortável no seu corpo, você está confortável em si, você não tem por que não ter segurança, sabe? Tá. E me explica uma coisa. Quando você era menor, você tinha referências de estilo e moda, além dessa coisa que você falou da malhação, que você lembra de. Mas você tinha alguma pessoa que você olhava e falava, nossa, a pessoa é diferente, que eu queria ser parecido, Eu durante não, o seu crescimento. eu não tinha pessoas assim que eu me inspirasse, na verdade, em relação a tipo querer ser igual. Porque, tipo, eu não sei, talvez eu não tivesse uma representatividade, não tivesse uma representatividade ali que me puxasse para aquilo, mas eu tinha como referência, por exemplo, quando eu crescia, a minha bisavó, que foi ela, inclusive, que tipo, me levou para essa coisa da moda. Porque ela era costureira, né? E ela, tipo, eu ficava bastante com ela quando eu era novinho. Então ela estava sempre lá costurando e eu brincando com os retalhos e tipo, eu já sentia aquela conexão ali, tipo, com a moda, porque ela fazia roupas para mim, ela fazia muitas roupas coloridas, assim, um short. Ela sempre fazia shorts curtos, assim, acho que é por isso que eu gosto tanto de short hoje e faz sentido até me lembrar disso. Mas ela fazia sempre shorts, assim, shorts para mim, tipo, fazia um por semana, porque eu rasgava tudo, brincava, né, criança. E eu gostava bastante daquilo, daquela conexão com ela. Eu ficava ali ajudando ela a costurar, tipo, botando linha na agulha e tudo mais, mexendo na máquina com ela. Aí ela ficava até falando, ah, quando você crescer você vai ser um grande alfaiate. Eu, tipo, não fazia ideia do que era alfaiate. Eu não sabia o que que era, assim. E aí, tipo, aquilo ficou, aquela ideia foi ficando. Eu comecei a desenhar também quando eu era criança e tudo. Desenhar. Eu desenhava bastante vestidos de personagens de desenho. Tipo, eu gostava das vilãs, assim, desenhava aqueles vestidos maravilhosos delas. Só que quando quando fui crescendo, adolescência, e tipo, meio que fui me afastando disso, porque não fazia sentido ali para a sociedade eu gostar daquelas coisas. Então, Eu vi que referências você está para fazendo mim. uma marca, né? Você Oi? está desenhando uma marca? Você está com uma marca agora? Na verdade, eu tenho um projeto junto com a Reserva, que é o da Reserva Inc., que eu criei uma coleção que é inspirada aqui em São Paulo, inclusive nas ruas de São Paulo, que é uma Legal. coleção fotográfica que a gente criou junto lá de algumas paisagens aqui de São Paulo do centro, que é a parte que eu moro e que eu gosto bastante, inclusive.
Mas já lançou já? Ou... Já lancei, tá lá no site da Reserva Inc. Inclusive, quem quiser, corre lá. É isso que eu É ia um falar, projeto faz o legal. merchan. É porque é um projeto É, legal, na eu verdade, descobri. porque ele foi lançado com um intuito solidário também, porque 50% das vendas elas vão para uma instituição que ajuda moradores de rua. E como foi inspirado Tá, nas ruas, então trouxe essa coisa da responsabilidade social para esse projeto. entendi. A pergunta que fizeram lá na caixa, que eram Aham. 3 mulheres que inspiram. Você falou sua avó, tem mais alguém? Mulheres brasileiras É, que eu me inspiro, isso. minha avó, minha mãe e minha irmã, que são meus três pilares, assim. Minha bisavó, que ela, quando eu era criança, a minha irmã, que ela me inspirou na minha transição capilar, porque minha irmã tem um cabelo cacheado grandão. E a minha mãe, que acho que se ela não tivesse me ensinado aqueles princípios que ela me ensinou quando eu era criança, assim, É, eu não. eu tava lendo sobre transição capilar e até tipo, a Maísa tá sofrendo um monte de críticas, né? Tipo, que ela tá numa fase de transição capilar e ela tá sofrendo assim horrores no Instagram, as pessoas ficam falando que ela tipo, tem que mudar de ideia. Meu, deixa a pessoa em As paz, sabe? pessoas são loucas, as pessoas acham que com essa Falou. proximidade que a gente tem de redes sociais, assim, as pessoas acham que elas têm o direito de opinar na sua vida, né? Que elas são próximas a você, já que te vê ali a todo tempo, elas acham que pode chegar para você e falar, ah, não gostei, tipo, muda, faz diferente. Só que, Bi, não é assim, ó, você tá ali, ó, do outro lado da telinha, minha vida aqui é a minha. É, o gancho para a próxima pergunta é essa. E a questão dessa discussão sobre o papel do influenciador também está girando bastante agora. Uhum. Para você, qual que é o papel desse influenciador hoje em dia? Porque tem um limite também, né, pra gente, que tipo de opinião é uma coisa Aham. e talvez invadir a privacidade seria outra. Assim, como que você vê esse papel hoje em dia? Eu acho que assim, o influenciador ele tem uma responsabilidade muito grande a partir do momento que ele tem uma notoriedade ali dentro da área de atuação dele. Eu acho que muita gente ainda não sabe a quantidade de responsabilidade que tem dentro do seu canal ali, por exemplo. Você tem um canal ali que você está influenciando, sei lá, você pode ter, não sei, 5.000 seguidores, 5.000 assinantes no seu canal. Você está influenciando a quantidade de pessoas, 1.000 pessoas que seja, 500 pessoas. Mas que você está influenciando aquele pessoal ali, acho que o que você está falando ali, você tem que ter uma responsabilidade. Não que você tem que se podar todo o tempo e ser aquela coisa robótica e medo de ser cancelado. Mas eu acho que acho que os influenciadores têm que ter um pouco mais de responsabilidade no que eles estão fazendo, assim. E em relação ao posicionamento, eu acho muito importante porque isso é meio que transparência, né? Porque eu vejo muitos influenciadores que ficam naquela segurança de não se posicionar em relação a nada, tanto a causas de, de luta da causa negra ou LGBT, mesmo que não seja do universo, principalmente quando não é do universo deles, assim, porque eles acham que, tipo, vão perder, e realmente perdem, vão perder. Eu acho que, assim, se posicionar, você vai perder realmente algumas partes, porque, assim, nem Jesus Cristo agradou todo mundo, né? Nem a Beyoncé agrada todo mundo. Então, tipo, não adianta. Vai ter um lado que vai se agradar e vai ter outro lado que vai cair fora. Mas, assim, isso é normal. Eu acho que quando as pessoas tentam, os influenciadores tentam abraçar o mundo, assim, abraçar o público inteiro, assim, querer agradar todo mundo, acaba se perdendo, porque eu acho que a coisa dos blogueiros, na verdade, que surgiram, assim, os primeiros influenciadores eram as blogueiras mesmo, de blogs tradicionais, Acho que travou. passava ali uma credibilidade, você passava a sua vivência. Então, assim, eu acho Sim. que a gente tem que ter essa responsabilidade e transparência mesmo. Eu acho que são essas duas partes assim que os influenciadores têm que ter mais hoje em dia, digamos assim. É, na verdade eu acho que mudou muito esse olhar, né? Porque antigamente tinha esse olhar meio fantasioso da Uhum. blogueira ser uma pessoa inatingível, e aí É, meio que foi virava um. essa coisa A gente teve de ai, ela fazia esse umas coisas momento. espetaculares, né? E aí era tipo sempre aquela coisa mágica. E hoje em dia não, virou meio que vida real, né? Você compartilha seu dia a É dia. porque foi Tem muita meio gente que que foram três momentos, né? Foi o momento de vida real que começou assim, porque as blogueiras lá no início era coisa de vida real. Tipo, comprei esse produto aqui ali na drogaria por R$ 15. Olha, estou mostrando aqui porque eu gostei bastante. Isso era vida real. Aí com tipo, a explosão dos blogs, assim, algumas blogueiras ganharam notoriedade, ou compraram notoriedade, que, né, digamos de passagem, a gente sabe muito bem que foi assim. sim,
E aí o que aconteceu? Virou uma coisa inatingível. Elas começaram a ostentar, que afetou uma vida de tipo um keeping up with the blogueiras, né? E aí começou essa coisa tipo de ostentar, assim, de ser aquela coisa inatingível, e aquilo ficou glamorizado. Eu acho que aí que foi o erro, né? De glamorizar esse tipo de vida, assim, porque, pô, tá inspirando a quem? Tá inspirando quem, cara? Porque aquilo ali não vai acontecer com as pessoas, na maioria da população. Isso não é inspirar, sabe? Isso é tipo, é você, sei lá, tipo, criar uma vida É para outra ostentar, pessoa. na verdade. É A melhor ostentar, argumento, às exato. vezes, era ostentar. Exato, porque assim, eu não tenho, inclusive assim, tipo, falando, tipo, em ostentação, eu não acho errado a ostentação dentro de um recorte social. Tipo, por exemplo, tem uma ostentação dos funkeiros, que é de trazer aquilo ali, que é de mostrar aquilo ali que eles podem também, que é porque se eles vêm de baixo, as pessoas, os funkeiros ali de raiz mesmo. Não tô falando dos playboys de São Paulo que acham que são funkeiros. Mas assim, tipo, eles vêm de baixo e querem mostrar que eles assim podem também ter acesso àquilo ali que algumas pessoas que eles não deveriam ter. Então, tipo, esse tipo de ostentação assim, é uma coisa, mas agora, por exemplo, meninas, essa coisa de blogueiras de ficar ostentando uma vida que elas dizem que é para inspirar as pessoas, tipo, não é, cara. Tipo, por exemplo, quem se inspira com Kardashians assim, tipo, vai inspirar ter uma vida daquela? Ninguém vai ter, sabe? Não é para a maioria da população. Eu digo até blogueiras e blogueiros também, né? Porque a gente sabe que tem Por muita isso que eu gente digo aí no geral, eu não estou falando de que meninas. nasceu num padrão de vida e acha que só porque aquele padrão de vida é dele, e aí, tipo, acha que é normal, né? E é meio Exato. complicado às vezes. É a pessoa que não sai da casinha, né? Que não consegue olhar além do seu quintal ali, né? Aproveitando que a gente tá falando de influenciador, eu queria saber assim, esse lance dos empréstimos de conta. Não sei se é empréstimo que fala, mas essa coisa Ah, dos sim, sim. influenciadores brancos Uhum. estão passando as contas para pessoas negras falarem sobre a pauta do Black Lives Matter, né, do Vidas Aham. Pretas Importam. O que você acha? Você acha que é... Porque eu estava tentando discutir isso outro dia com um amigo meu, Uhum. e eu não cheguei muito a uma concordância desse assunto. Eu não sei se eu concordo de ser uma coisa... Eu acho que assim, as pessoas têm que ganhar visibilidade na própria conta, não? Eu queria Eu saber o acho que que você acha. isso é uma questão muito complicada, porque assim, são dois lados, digamos assim. Eu acho legal as pessoas que têm um grande número de seguidores querer se engajar no movimento, querer aprender e tudo mais, mas ao mesmo tempo ela está utilizando de uma pessoa negra com conteúdo, com aquele conteúdo para o público dela. E as pessoas estão meio que dando isso, fazendo isso de graça, o que eu não acho correto, porque assim, você tá ali, por exemplo, você, sei lá, você tem uma conta grande, que um grande número de seguidores me chamou para falar sobre uma coisa que você não tem domínio ou que você não tem local de fala, talvez, para falar, sim, porque você quer que realmente tenha alguém que tenha aquele tipo de conteúdo. Sim. Mas aí você ao mesmo tempo, tipo, não tá. Eu tô levando esse conteúdo para os seus seguidores, eu tô fazendo esse serviço de graça, a troco tipo de quê? Entendeu? É meio que tipo, e aí? E o que, tipo, o que que eu A ganho com isso? principal questão que eles falam que é visibilidade, mas eu não acho que dá visibilidade nenhuma. Não acho. Dá visibilidade para a pessoa que tá da conta. Dá tipo um selo de bom moço para quem tá emprestando a conta, no Exato, caso. exato. E a gente não precisa, tipo, acho que né, o movimento. Eu não sei, eu posso estar errado, mas eu acho que o movimento não precisa disso. Eu acho que está tipo, realmente passando pano para as pessoas que não têm esse tipo de conteúdo. Eu tenho tentado, na verdade, trazer conteúdos mais diversos para minha vida, não só para minhas redes sociais. Faz alguns anos, na verdade, mas Aham. assim, eu fico meio impressionado com as pessoas querendo ganhar relevância dentro de uma questão tão séria, né? Tipo, Porque é exato, é uma questão séria, é uma questão delicada. Eu acho legal as pessoas se engajarem, as pessoas brancas, no caso, e de outras raças, no caso, se engajarem com isso. Eu acho necessário, eu acho que a luta tem que ser unida. Eu acho muito legal quando a pessoa realmente traz aquele conteúdo, mas não é dessa maneira. É porque ali você está meio que terceirizando a sua responsabilidade. Sabe, a sua responsabilidade como influenciador, já que você quer se engajar na causa, você não precisa fazer isso. Você não precisa dar sua conta para uma pessoa para tipo, ela dar um engajamento ali para você, para ela dar uma notoriedade para você sobre aquele assunto. Chama aquela pessoa para conversar contigo, faz uma live com essa pessoa, sabe? Tipo, chega ali e tipo, pergunta, sabe? Não tem problema perguntar. Quando você não sabe de um assunto,
você pergunta, é igual na escola, é igual na faculdade, quando você não sabe, você pergunta. Tu estava falando dos meninos, é melhor perguntar do que ser preconceituoso, né? Exato, perguntar não ofende. Se você realmente não sabe, se você tem que ser humilde o suficiente para chegar ali e falar, tipo, olha, não sei sobre esse assunto, você pode me explicar, sabe? Então é muito isso, porque até tem alguns influenciadores, assim, negros e tudo, que falam que já tá meio chato essa coisa de sempre estar tirando dúvidas de pessoas em relação a isso, de estar também Vai as estudar, né? pessoas E querem acho que é uma coisa. né, não só isso, exato, tipo, você vai no Google que você encontra. Mas assim, se você tem a oportunidade de conversar com alguém sobre aquele assunto, você pergunta. Se a pessoa se prontificou a conversar contigo ali sobre aquele assunto, você pergunta. É isso. Eu queria até perguntar, alguém te abordou para sugerir essas Não, coisas? não. Não acho que o meu posicionamento não acho Outra que coisa que eu queria afasta te as perguntar, pessoas. que é uma coisa que tem gerado muita discussão no meu entorno, até com Uhum. amigos e até com também. A gente está falando de contexto e de pessoas pretas, pessoas Aham. negras, como você vai falar, e a questão do colorismo. Porque eu já pisei muito, até entre influenciadores pretos, influenciadores até, tipo, que falam sobre isso, que não são muitos, mas tem Aham. alguns que falam. Tem pesquisas até, tem livro. E eu queria saber qual a sua opinião sobre o colorismo, porque assim, tem uma discussão cada vez maior da Uhum. representatividade do preto nas todas as coisas. Sim. Mas também tem uma discussão de assim, até que ponto você não ser retinto e você poder discutir, de poder falar, porque foi tipo uma conversa que eu tive há muitos anos atrás com Uhum. a Neon Cunha, que é amiga do Isaac, você é amigo do Isaac também, né? Você conhece. E a Neon me disse assim, olha, questão de identidade é você mesmo que descobre, mas óbvio que você vai sofrer, às vezes, represálias sociais ou culturais pelo entorno que você está, pelo contexto que você está. Se você Sim. estiver na África, você não vai ser a pessoa mais preta do mundo, porque você tem um colorismo menor, você é mais branco do que a maioria das pessoas africanas. Uhum. Ou se você está vivendo na Dinamarca ou nos Estados Unidos, você vai ser chamado de latino às vezes, você vai ser Exato. chamado de preto, entendeu? Depende muito do contexto que você está. Mas eu queria saber qual que é a sua opinião disso, assim, aqui no Brasil, nesse contexto que a gente está hoje em dia de discussão também. Olha, acho que o colorismo é um dos principais problemas mesmo do racismo em si, porque tem uma questão de, principalmente a gente falando de Brasil, porque como você falou, por exemplo, se eu for nos Estados Unidos eu vou ser lido como latino, mas a gente, tipo, eu meio que tento ignorar a noção do que o americano enxerga, porque na real, Você ficou mudo, eu acho que travou. opa, desculpa, voltou? Pode falar. Isso, voltou. Ah, sim. Não, é porque eu tô falando em Tava falando questão dos dos Estados Unidos, aí americanos. mudou. É, Isso, eu tá. meio que ignoro o pensamento deles em relação ao restante do mundo, que eu acho que eles são. Habilidade. Acho que travou? Voltou? Não, voltou agora. Desculpa. Ah, tá. Assunto super importante. Fala. Bom, então aqui em relação ao Brasil, eu vejo o problema muito grande de colorismo, eu já vejo comigo mesmo. Porque, por exemplo, até os meus 18 anos, eu venho do Rio de Janeiro, na minha família a gente não discutia raça, a gente não discutia questões de raça na minha família, nem na escola, e nem em lugar algum. Então, quando eu tinha 18 anos, a minha ex-namorada na época, ela me chamou a atenção porque, assim, desde da minha infância, as pessoas não me enxergavam como negro, as pessoas ao meu redor não me viam como negro. As pessoas falavam que eu era moreno, né? Porque ele que era o que eles utilizavam. E na minha certidão de nascimento, para ver, tipo, o mais louco de tudo, tava o quê? Branco. Na minha certidão de nascimento tá escrito branco, sim, porque quando eu nasci, na época que eu nasci, eles colocavam ainda a cor da pessoa. Acho que Sim, hoje em dia não tem mais isso. Então eu era lido como moreno. Então eu cresci com as pessoas falando que eu era moreno. E a gente entende aquilo que a gente ouve, né? Até que, tipo, quando eu tava com a minha ex-namorada na época, a gente tava passando na rua, e aí a gente teve uma conversa e tudo. Aí ela foi e me chamou a atenção em relação a isso. Não, tipo, ela, porque que você é lido como negro.
Aí, a partir daquele momento, eu comecei a me questionar a questionar o mundo em relação a isso. Aí eu me identifiquei como negro. Então, foi daquele momento ali para frente. Então, a gente vê que, por exemplo, em lugares no Rio de Janeiro, como, por exemplo, que a gente tem uma miscigenação muito grande, a gente tem uma questão, a questão do colorismo lá é muito forte. É muito, você tem essa coisa da passabilidade, assim, de você não ser enxergado como negro dentro da própria raça, assim, dentro da própria comunidade negra. Você não ser enxergado como negro se você não tiver pele mais retinta. Porque você não é retinto, né? Exato. E isso é muito complicado, porque assim, isso impede pessoas, eu vejo que isso impede pessoas de terem uma identificação com a raça, com a comunidade. Impede a pessoa de quando você está crescendo, quando você está se identificando ali, impede a pessoa de ter aquela identificação mesmo com a comunidade. E também meio que tira você, deixa você com um privilégio, digamos assim, que você vai ter uma passabilidade ali de ser lido, não vai ser lido como negro. Hoje, como eu tenho meu cabelo cacheado, eu tenho meu cabelo crespo, eu tenho meu black, então assim, eu sou lido como negro de maneira muito mais fácil, até porque as pessoas estão mais informadas. Mas essa questão do colorismo eu acho muito complicado, até porque tem um preconceito muito grande em relação a isso, a você ter a pele mais retinta e ter a pele mais clara. Então, eu acho isso muito complicado, principalmente de quem não é negro Dependendo e do de contexto que você tá, que você falou. pessoas. Tipo, Rio de Janeiro, Exatamente. São Paulo. Se for pra Bahia, né? Aí deve ser muito mais complexo e tudo mais. Sim, é uma questão muito complicada, assim, e que abre muito para o preconceito mesmo racial. Entendi. Tá, tem mais uma pergunta aqui da Uhum. pessoa que fizeram no YouTube, que é: hoje somos estimulados por tantas pessoas e mídias diferentes. Como se mantém atraente para o público? Acho que naquele começo lá que a gente Se manter falou. atraente para o público, É, acho que é a sua identidade, porque a gente vê tanta gente tipo que se inspiram em pessoas e que querem ser parecido com certas pessoas que acabam perdendo a identidade. A gente estava até falando isso ontem, tava falando isso na live com as meninas do Two Lost Kids, sobre as sim. cirurgias que a comunidade negra faz, a comunidade asiática faz também para ser aceito dentro da branquitude. Então, eu acho que quanto mais você se apega às suas características, se apega à sua cultura, aos seus ancestrais ali, à sua família e tudo mais, à sua identidade mesmo, você olha para si, você se olha no espelho e começa a se identificar consigo mesmo, assim, quanto mais você pegar os seus traços, pegar tudo que você tipo tem de conhecimento e trazer dentro da sua identidade, isso faz com que você se destaque. Isso faz com que você, eu acho que a pergunta que a pessoa fez que era ser agradável para o público, no caso, né, que é para o público ter desejo Mas, mesmo, na verdade, assim, eu, simpático. eu acho que é uma coisa meio genérica, na verdade, porque assim, o Instagram já tem umas regras, entre aspas, bizarras, né? Que é essa coisa do que faz mais sucesso, a gente sabe. Uhum. Tipo, mas, querendo ou não, eu não quero, às vezes, me enquadrar nesse padrão de qualidade É, do Instagram, né? Tipo, sim, porque é problemático, né? É muito problemático. sim, Porque se que a é gente tipo, a cada 3 posts uma selfie, ou você postar uma semi-nude, Ah, sabe? Umas isso eu coisas assim. nem, tipo, não me apego, porque, por exemplo, as pessoas me perguntam muito como que eu organizo meu feed, porque acham que meu feed é muito organizado. Só que, cara, eu tenho, sei lá, acho que um padrão não, um corte de cor ali que eu gosto de cores quentes, sei lá, mas isso é porque eu gosto. Então, eu não tenho uma organização. Eu não penso, por exemplo, ontem eu postei aquilo ali, hoje eu tenho que postar isso aqui. Não, é só vida. Tipo, óbvio que não é um retrato da minha vida ali, até porque não seria tão explícito assim. Mas, assim, é o que você está vivendo, sabe? Tipo, é uma janelinha mesmo ali do que você quer mostrar. Mas, tipo, você não precisa ficar, sabe, tipo, regrando horários que vai postar isso, aquilo. Até porque se a gente for ficar preso a engajamento, preso a algoritmo do Instagram, a gente está fugido, porque tipo, ninguém entende. Ninguém entende o algoritmo dessa plataforma aqui. Sabe? Toda hora Que muda muda. toda hora também, né? Aquela Exato, coisa. exato. Então acho que assim, É, eu vejo que a atração mesmo que eu mesmo tenho com pessoas assim, com pessoas influentes aqui no Instagram, ou nas mídias e tudo mais, é por conta da identidade, por conta do que elas mostram ali mesmo. entendi. Me diz uma coisa. Eu sei Uhum. que você pesquisa bastante para fazer seus posts, para fazer tudo mais, o seu conteúdo diariamente. Eu queria saber, a gente está num momento de pandemia, mas a gente já está com a volta dos desfiles na Europa, né? Aham. Já tem um aí já tipo de moda começando a ser meio que, na verdade, montado aí.
para o próximo ano, para os próximos anos, que a gente não sabe o que vai acontecer realmente, né? Principalmente no Brasil. Uhum. Mas eu queria saber o que é tendência para você já, tipo, que você já tem olhado com. Porque eu sei que você tem um olhar bem apurado para isso. Toda vez que eu vejo, que eu entro no seu site, eu já percebo que você já catou ali, já. A dica ele já tá fazendo, é engraçado isso. Pegou das unhas, você fez primeiro. É Tipo, teve um porque. negócio É, da porque. Ariane, você fez primeiro. Sim, é porque eu gosto de pesquisar mesmo e eu acho que a gente olhar nos lugares certos, a gente acaba pegando mesmo aquelas coisinhas ali. Mas o que eu Sim. vejo de tendência mesmo, eu acho que assim, na verdade, o que eu acho de tendência que tem hoje, que vai cair hoje, é cair a tendência. Essa coisa que eu falei de identidade é muito real. Porque se você Mas eu vejo que a gente tem um apreço muito grande hoje pelo que é utilitário. A gente está vendo muita roupa utilitária, e junto com o minimalismo. Aquela coisa que você realmente, por exemplo, a gente teve um boom de fast fashion de 10 anos para cá, de 10 anos para cá, Sim. de trocar de roupa toda hora, de tendência, tipo, era praticamente mensal. Então as coisas eram assim, tipo, toda hora você tinha alguma coisa nova. E as pessoas compravam roupa barata, entre aspas, em fast fashion, e tinha toda hora aquela troca. E eu vejo que a gente hoje está numa coisa mais do minimalismo normcore utilitário. Sabe aquele visual meio Kanye West, assim, tipo de roupas mais sóbrias, de cores mais sóbrias, assim, de Que é peças que estão. uma style minimalista, vai. Sim, 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 com certeza, porque a gente vê que são peças que você pode repetir, não que você não possa repetir peça, né? Não, essa regra pra mim nunca existiu, né? Tipo, nunca. Minimalistas são peças tipo que não tem muita estampa em si, então é aquela coisa mais passável assim para você utilizar sempre. E são peças que vão durar mais. Então isso eu vejo que as pessoas estão começando a se apegar mais, até investir um dinheiro a mais numa peça, não seja um pouco mais cara, mas que ela vai durar por um bom tempo. Eu vejo que as pessoas estão começando a olhar mais para Você esse acha que lado vai agora. voltar o tie-dye, por exemplo? Ou o tie-dye é Cara, isso só eu acho que passageiro? tipo é um boom. É mega passageiro, tipo, daqui a 2 meses eu acho que você não vai mais ouvir falar disso, porque, na verdade, assim, se você ver lá no blog, eu falei sobre o tie-dye, tipo, acho que no meio do ano 2 meses passado, atrás? porque eu já tinha visto que. Ah, Não, já falei sobre ele no meio do ano passado, porque eu tinha visto nas passarelas que as marcas estavam usando e tudo mais. Tinha algumas marcas de tênis que estavam usando também. E aí, assim, a gente está na saturação dele agora, por isso que você está vendo muito. A gente está vendo muito porque ele está na saturação. Tipo, tá todo sim. mundo usando tie-dye. Porque agora ele tá naquele momento tipo de saturação. Não é nem o pico dele, é a saturação. Você vai ver em todas as lojas. Então, acho que coloco daqui para 2 meses, assim, até o final do ano já, tipo, já vai É, estar quando a tudo. gente começa a ver no popular é que já tá saturado. É, exatamente. Sim. Bom, nosso tempo tá acabando. Deixa eu ver quanto tempo falta. Falta 10 minutinhos. Deixa eu fazer mais umas perguntas que eu tinha que é curiosidade de você. A gente tem um amigo em comum, Diego, né? Sim. E eu lembro que a gente se conheceu. Na verdade, eu te conheci, eu acho, bem lá no começo, bem na época do Moda para Homens. Uhum. Mas a gente não tinha muito contato. Eu queria saber, assim, hoje em dia, quem que você acompanha desse povo lá, tipo, desses influenciadores que vieram lá de trás, que ainda existem, por exemplo? Quem eu acompanho, Tem alguém que você acompanha? cara, eu acho que não acompanho. Assim, eu tenho contato, obviamente, com todos, assim, com alguns, Pode ser menina obviamente. também, não precisa ser menino também. Mas eu tô pensando aqui, porque eu tenho contato com alguns, assim, até hoje, mas eu acho que daquela época, talvez o Guilherme Cury, do Moda para Homem, a gente tem um contato desde muito tempo. O Paulo Mamedes também, que é do Dante Moderno. Vai fazer uma live comigo semana que vem. Ah, sim, eu gosto bastante do Paulo, inclusive a gente sempre se encontra nos eventos. Eu falo, ai, graças a Deus você tá aqui, porque alguém que eu gosto. Ele sabe disso, que eu sempre faço pra É, ele. tipo, tem alguém pra conversar, né? Eu É também porque, tenho. não, é porque, tipo, eu falo, é porque assim, eu vou em alguns eventos e, tipo, eu me sinto assim, ah, só tem influenciador aqui, que chato. Aí eu encontro o Paulo.
Aí eu encontro o Paulo e falo, nossa, graças a Deus alguém que eu conheço que eu gosto aqui no evento. Mas daquela época eu acho que não tem muita gente assim. Hoje eu tenho pessoas que eu acompanho, que eu gosto, que não falam só sobre moda. Por exemplo, a Maga Moura, que é a Magavilhas, que é uma das que é a influenciadora que eu mais gosto, assim, que eu E acho que digitar tem. moda sem precisar, né? Exato, porque, tipo, ela tem identidade, ela tem aquela coisa dela mesmo, ela mostra ali o que ela gosta. E ela é simples, sabe? Não tem, ela tem um recorte dela de ostentação, mas é dentro do recorte necessário, sabe? Eu entendo a ostentação que ela faz ali, sabe? É Sim. necessária, sabe? É empoderada. Então, eu não sei, acho que hoje eu me inspiro muito em pessoas assim do dia a dia. Eu me inspiro mesmo, sei lá, me inspiro na Rihanna. Não pessoas do dia a dia que ela e a Beyoncé sejam pessoas do dia a dia que não são. Mas assim, são muito coisas assim de pessoas que realmente dá vontade de se inspirar na Magá mesmo, que eu gosto bastante dos looks dela, mesmo, tipo, sei lá, ela sendo mulher e tudo. São coisas que dá para você buscar referências ali, sabe? Isso eu acho legal. Mas agora, daquela época, tipo, de blogueiras tradicionais, assim, de blogueiros tradicionais, eu acho que eles ficaram lá para trás mesmo. Seu look pandemia qual que é? Look pandemia, pijama. Nossa, pijama o dia inteiro. Pijama? Assim, eu troco uma vez por semana, eu troco o pijama que eu tô usando, digamos assim. Né? Tá. Eu troco no final de semana, eu troco por outro, assim. Aí vou, deixo lá sujo até juntar todos na lavanderia para depois lavar. Mas é isso, pijama, porque eu não tô saindo de casa, tipo, eu me arrumo pra live. É isso. É a única hora que eu me arrumo. Minto, eu me arrumo pra ir pra Eu, lá, pro mercado também. Porque quando eu vou pro eu mercado, eu me lembro, monto todo. eu lembro que no começo da pandemia eu queria muito que começassem a inventar tudo de moletom, assim. Eu falei, meu, pode fazer tudo de moletom, porque moletom é a coisa mais Exato. confortável do mundo. É, a gente Eu tem tenho usado casa, moletom o tempo inverno. inteiro, gente. É maravilhoso. É ótimo, a gente tem casa, é inverno, é tipo a melhor coisa. Então eu assim, e quando tá calor eu fico de cueca e camiseta, assim, no máximo, porque não vou nem gastar roupa em casa, né? Porque não faz sentido. Tá, e para terminar, eu queria saber assim, que marcas você acompanha e que você tem você acha que o trabalho tem feito diferença, por exemplo, nesse Marcas. olhar Brasil mesmo, mais Brasil assim. Porque a Europa a gente sabe que é bem distante, assim. É. Bom, eu sou bem desapegado a marcas, digamos assim. E as pessoas me perguntam isso e eu fico sempre tipo, cri, cri, aquele grilo, assim, porque eu sou muito desapegado a marcas. Eu gosto de olhar assim, mas sei lá, uma marca que eu gosto muito, que fala Brasil, que respira Brasil, por exemplo, é o Isaac Silva, que para mim, tipo, é o estilista que representa o Brasil, assim, hoje. Amor, muito amor. Exato, tipo, uma marca que eu gosto também, que não é porque é um parceiro meu, mas é que eu gosto muito de como eles comunicam as coisas, é a Havaiana. É uma marca que é a cara do Brasil e eu gosto de como eles se engajam e comunicam as coisas também, tipo, nas causas. Eles entram realmente nas causas ali e querem uma diversidade o ano inteiro. Isso eu acho legal, isso eu tô achando legal. Agora, não sei, tipo, outras marcas aqui, vou até estar pecando aqui daqui a pouco, eu vou esquecer os meus próprios parceiros, mas Não, não, já tá bom já. Isaac é muito é amor, a isso. Havaiana também é amor. Até saiu um estudo da Havaiana essa semana, né, sobre por que que a Havaiana ficou hype, né? No Rise No Bites, né? É, você Sim, viu esse? eu vi uma Achei, matéria incrível, cara, falando achei exatamente genial, disso, achei genial. porque eles rebuscaram lá de trás, assim, eu falei, gente, eles pegaram referência pra caralho pra falar sobre isso. E a Havaiana é uma marca que eu tenho, assim, que é a primeira marca que eu tenho como reconhecimento de marca, porque eu uso a Havaiana desde que a minha bisavó, inclusive, ela todo mês ela me dava uma Havaiana nova, porque eu rebentava, obviamente, criança. Então, todo mês, quando Sim. ela recebia, ela me dava uma Havaiana nova. Então, era a primeira marca que eu tinha como. E a Havaiana, estava conversando com uma amiga minha essa semana passada, a Havaiana e a 51 são as duas marcas mais valorizadas lá no mundo afora, né? E 51. brasileira, né? Legal. São muito Pô, valorizadas, você não perfeito. tem noção. Fica, tipo, o Nossa custo tá cachaça sempre triplo, maravilhosa. triplo, assim, tipo, sempre fora do Brasil. E é engraçado porque são marcas muito brasileiras e ao Então, mesmo tempo eu queria muito que esse DNA fosse para outras coisas também, sabe? Tipo, para beleza, para sapato, mas sapato é Havaiana. eu acho que quando a gente começar assim, a olhar mais para o Brasil, e é o que eu tava falando numa live com o Isaac, quando as marcas começarem a realmente olhar para a cultura brasileira e ver o quanto ela é grande, diversa e plural,
e começarem a ter um apreço pela cultura, eu acho que aí sim a nossa identidade vai ser mostrada lá fora. Porque assim, não faz sentido, por exemplo, você acha mesmo que as marcas europeias, que os gringos lá vão olhar para o Brasil e ver que a gente está fazendo a mesma coisa que eles estão fazendo lá e achar interessante? Não vai, não vai. Sim. É por isso que a Havaiana, tipo, É, 51 tem isso mesmo, porque, tipo, são identidade nossa, né? sim. Eu lembrei mais uma última pergunta que eu esqueci Hum, de perguntar, que é sobre maquiagem. Qual que é a maquiagem? sua relação com maquiagem? Você usa, você tem rotina de beleza? Não só maquiagem, na verdade, mas De produtos de beleza skincare. também. Olha, eu tenho uma rotina de skincare, assim, que eu gosto de cuidar da minha pele, eu gosto de ficar com a pele bem natural mesmo, bonita, mas eu, tipo, no dia a dia eu tenho um sabonete, um sabonete ou um esfoliador, né, que eu passo uma vez por semana. Eu gosto de fazer isso no final de semana, no domingo. Domingo é dia de lavar o cabelo, fazer hidratação e eu aproveito para a pele também. Enquanto está hidratando em cima, eu vou aqui e começo a fazer. Eu gosto de esfoliar a pele bastante, que aí fica bem bonitinho. Sabonetes eu uso para pele seca, para pele Sua pele é seca? sabonete para pele seca, faço aquela limpeza mesmo de manhã. Eu gosto de escovar os dentes e depois logo, antes de tomar o café, limpar, lavar o rosto. Em relação à maquiagem, eu tenho são dois produtos que eu uso sempre, que é tipo um corretivozinho para tirar a olheira e um BB cream que faz tudo, que tipo só você passa e já fica maravilhoso. Nada mais que isso. E um protetor labial. Aqui em São Paulo, o Eu carro tá queria muito, foda. eu queria muito comprar as coisas da Fenty, viu, Fabiano? Mas tá difícil, a Fenty não chegou aqui. Eu queria muito, né? A frente ainda não chegou no Brasil. Quando chegar, vai custar os olhos da cara, né? Porque o Muito. dólar tá, Então, ó, assim, lá é em cima. difícil, né? Não dá, assim, acho que a gente tem que mesmo prezar os produtos nacionais, porque comprar produtos importados agora vai ser, tipo, impossível. Impossível. É, não, o dólar não tá ajudando. Eu tenho acompanhado muito o trabalho da Salvia. Eu tô tentando ver se eu até faço um review sobre eles em Não conheço. breve. Eu conheço, assim, de nome, que eu vejo muitas blogueiras falando sobre a marca e tudo, mas eu nunca experimentei os produtos. Alô, É, salve. Dá um eu salve, sou salve. muito fã da Júlia. E quando a Júlia coloca o dedo em alguma coisa, né? É que o negócio Julia tem uma Petit? qualidade. A Júlia Petis. Ah, sim, ela é ótima. Eu gosto bastante dela. Bom, é isso. Muito obrigado pelo seu tempo. E nada, adorei falar aqui, bater um papinho. É bom. Esse distanciamento Deixa o seu social. jabá aí, fala todos os jabás aí seus. Gente, me sigam, me compartilham, me curtam. Tô solteiro. Adoro. Também tô solteiro, mas não sei se eu quero ninguém nessa quarentena, não. Nada, só ano que vem, tô fudido. Carnaval tá cancelado, Fabiana. Réveillon tá Carnaval cancelado. cancelado. Ah, nem me fale, cancelaram tudo. É, fazer o quê, né? Enfim, né? A gente fica produzindo conteúdo, né? Sim. Manda um inbox lá que a gente conversa, né? Gente, tchau, tchau. Obrigado pelo convite, Fábio. Foi um prazer. Obrigado, viu? Prazer. Imagina. Tchau, tchau. Tchau, tchau.